Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Vibrações elevadas transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Joaquim Melo. Vamos falar da influência da teosofia na vida. Muito bem-vindo, Joaquim. Prazer é meu. Joaquim, esse ser humano lindo, sorridente, cativante, vai falar sobre a teosofia na vida dele. Ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor municipal em Guaíba, Porto Alegre, foi presidente da Associação dos Professores, ocupou a Secretaria de Turismo, Desporto e Turismo de Guaíba. Também foi responsável pela Feira do Livro, que já tem mais de 30 anos de vida, e também pela abertura do Museu Principal. Fotógrafo, membro da Sociedade Teosófica há mais de 40 anos. É muito tempo, Joaquim. E focado sempre em contribuir com sua expressão amorosa no mundo. E é uma expressão amorosa mesmo, Joaquim. Já tive a oportunidade de cruzar o seu caminho várias vezes e você sempre manifestando luz no mundo. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Agradeço. Teosofia. Você está aqui na Teosofia já há 40 anos. Como foi a sua trajetória de vida até se deparar com a Teosofia? Até que ela surgiu na sua vida? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu encontro pessoas novas nos encontros da Sociedade Teosófica. Como é que apareceu, né? E quase tem uma regra que é um pouquinho de crise, assim. Então eu tinha 19 anos e estava me sentindo um pouco desconfortável, assim. Eu entrei na faculdade de comunicação, então tinham algumas situações, algumas tensões políticas, né? E eu digo, mas tá estranho essa coisa, não tá bem, né? Então nessa busca eu acabei encontrando a Sociedade Teosófica e o livro A República do Platão. Isto famoso. foi um marco divisor de águas da minha vida. Nossa, e como foi? Por que você se dividiu tanto assim antes e depois desse livro? Por quê? Porque a República do Platão, ele exercita a perspectiva de uma sociedade ideal, que ele vai dizer que ela é governada pelo rei filósofo. E o rei filósofo não quer nada para si. Ele já, né, grosso modo, atingiu tudo que tinha para atingir na vida e agora ele quer oferecer para os outros, né? Mas tem um fato curioso que me marcou muito, que em algum momento do livro ele vai dizer que teriam 3 momentos lícitos para aspirar o poder, né? Que é sempre uma coisa tão polêmica. E eu estava nessa época na Faculdade de Educação Física e eu olhei para o diretório acadêmico e disse assim, mas isso aqui podia ser melhor, né? Em vez de ficar com a crítica, eu digo, bom, então eu vou me candidatar ao diretório acadêmico. E depois, quase arrependido, ganhamos por 4 votos e teve essa experiência. Fizemos semana acadêmica, né? Enfim, tentamos oferecer algum valor a mais lá na faculdade. Mas isso você tinha 19 anos? Eu tinha 19 anos, né? E ainda pegando o gancho do livro, eu digo para todo mundo, se você tiver alguma chance de exercitar alguma função de liderança para dar para os outros, faça isso, porque você se treina demais, né? Você tem que tomar decisões sempre pensando no bem-estar dos outros. E daí eu estou de professor em Guaíba e aparece lá no mural sobre uma associação de professores, né? Mimeógrafo no tempo, com álcool. Daí eu vou nessa tal reunião e tinham 2 pessoas da outra chapa e 3 curiosos, né? Elas disseram, olha, não dá mais, as pessoas não colaboram, eu estou exausta. Ou alguém de vocês 3 assume, ou a gente atravessa a rua, vai ali no cartório e fecha a associação, né? Eu digo, mas alguém suou para fazer isso, teve um ideal, né? Tá bom, eu vou seguir daqui. E daí eu estava fazendo também faculdade de comunicação, simultâneo, né? Enfim, comecei a fazer releases, nós éramos uma gaveta dentro do CEPERS, que era o Centro dos Professores Estaduais, né? Bom, a coisa foi crescendo e o próprio jornal do qual fazia as minhas notinhas, disse, olha, tu escreve tanto, porque tem uma coluna, já me deu uma coluna, e aquilo foi aparecendo na cidade, né? E eu brinco, eu acho que eu tive umas 5 ideias muito importantes na minha vida, e essa foi uma, porque toda associação de classe, quando você quer mexer em mensalidade, você tem que fazer Assembleia Geral, né? Diz que é uma luta e tal, e que fizesse um percentual. A gente fez 1% de percentual do salário, era na época da hiperinflação, e não é que uma hora, quando eu assumi, era, digamos, hoje 30 centavos, que a associação ganhava, né? Sim. Com 1% nós passamos para um valor bem alto, eu digo, pronto, vamos trabalhar. Né? E daí a coisa fluiu muito bem lá em Guaíba, né?
A gente pôde oferecer muito serviço, foi muito bom. Ai, que desde pequeno aí com essa vontade de fazer algo diferente no mundo. É porque realmente esse livro marca muito, né? Porque o Platão ele vai fazendo perguntinhas e tal, ele vai fundamentando, ele vai desconstrói e constrói. E a gente se convence que entregar para o mundo a gente ganha junto, né? É bom para todo mundo, né? Todo mundo ganha, porque na verdade é o sentido da vida, é esse dar e receber, e essa receber é abundante, receber a abundância divina é o tempo inteiro. Mas a teosofia veio logo depois de Platão? Junto. Na verdade, eu entrei nessa porta pela Nova Acrópole, né? Ali que eu descobri tanto o livro de Platão quanto a própria Helena Blavatsky. Mas por algum motivo lá na minha cidade tinha uma restaurante chamada Associação Macrobiótica, que era o Facebook da época, né? Tinha um mural e cartazinhos, né? E um dia, daí deve ser coisa do destino, né? Eu digo, Sociedade Teosófica, vou lá ver esse troço, né? E fui assistir uma palestra e uma coisa muito marcante depois é que eles fizeram um almoço de arrecadação de fundos, né? Tipo, vou lá conhecer mais eles e tal. Estava na porta o Ricardo Lindemann, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Brasília, e o Pedro Rogério Moreno, que também é um teosofista, os dois formados em filosofia, já foi para a Índia, o outro. E eles estavam, Loja Dharma, minha loja de origem lá no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eles estavam recebendo as pessoas, se olharam assim, olha, acho que agora está tarde, não vem mais ninguém, quer sentar conosco, né? E eu brinco assim que eu fiz 100 perguntas, as mais difíceis que eu tinha, eles me deram 101 respostas maravilhosas, eu digo, achei minha turma. Com certeza, se conectou e ficou. Não é? Então eu digo, aqui eu vou poder exercitar, né, as minhas angústias e ter as respostas que vão me fazer bem, que vão me fazer caminhar para frente. Agora, o que é a teosofia? É uma doutrina? É uma filosofia de vida? O que é a teosofia em si? A teosofia, curiosamente, nem o pessoal da Sociedade Teosófica se atreve a definir, porque se a gente for na palavra, é sabedoria divina. Mas quem é que é divino para poder bancar, né? Então, eu costumo dizer para mim mesmo que a teosofia é uma direção. É uma direção rumo ao sagrado, rumo ao divino. E, por exemplo, nessa Sociedade Teosófica, ela tem uma perspectiva de estudo comparado de religião, filosofia e ciência, né? E a gente vai vendo que essas questões de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, ela percorre todas as épocas e todos os povos. É sempre atual. E nem que seja por uma questão estatística, a gente vai vendo que tem coisas que se assemelham, como leis da natureza, leis que organizam tudo. Então, esse mundo divino, eu digo que o budismo e o hinduísmo, eles têm um caminho, uma pedagogia, e o ápice da coisa vai ser a iluminação, vai ser a transcendência, né? Então a gente vê várias palavras também, satori, iluminação, transcendência, comunhão. E mesmo o Abraham Maslow, que foi um psicólogo da psicologia transpessoal, ele faz a pirâmide das necessidades, mas na pontinha é uma transcendência, né? Que ele fala que as pessoas experimentam uma experiência oceânica, não é? Então é uma integração com tudo. Um dos princípios mais fortes, mais influentes, é a noção da unidade da vida. Eu digo isso com muito respeito, dizem que tem unidade da vida, porque eu não atinjo isso, né? Eu atinjo intelectualmente, mas já é o suficiente. Já é o suficiente porque, se isso é verdade, parece que isso modula um comportamento, né? Então, um símile bom é o corpo humano. Por exemplo, ninguém em sã consciência vai pegar uma faca e se machucar, porque sabe que vai se ferir, não tem sentido, né? Mas a comunidade humana é isso. É como se toda a humanidade fosse um corpo conectado. Fossem células de um mesmo ente, né? Vamos chamar de um ente divino, quem sabe? Então, em algum momento nessa evolução, né? E a teosofia fala muito de uma perspectiva rumo ao divino, os humanos vão se dar conta e vão se tratar como irmãos, como partes de um mesmo corpo. Isso é muito bonito. Nossa, e com consciência. Então, na verdade, a gente sabe da unidade da vida, mas se a gente se inclina para ela, mesmo errando, mesmo a gente vivendo numa separatividade até diária, muitas vezes, mas a gente fica inclinado para ela, a gente fica buscador dela. E vai matizando os nossos pequenos comportamentos, né? Porque a gente tem um parâmetro, tem um ponto de referência. Não, isso contribui ou isso não contribui para essa direção? Pronto. Daí você tem, né, uma outra palavra importante que é o discernimento, né? Vai exercitando na melhor medida, né? E é um exercício diário, não é, Joaquim? Diário, constante e permanente. Onde eu estou me separando, onde eu não estou agindo na unidade, onde eu não estou me abrindo para amar, porque a unidade é amor incondicional a tudo. Agora, você falou um pouquinho antes sobre leis espirituais. Uma delas é a unidade da vida e outras que a teosofia trouxe. Uma bem famosa, né, é a lei do karma, que também é um universo.
com horas as pessoas não chegam ao fim desse tema, mas tem um símile na natureza que é o plantio. Né? Eu até vou fazer uma propagandinha aqui desse livro do Ulisses, né? Que ele escreveu, Ulisses Riedel, O Mundo Ideal, Realizável, Imprescindível e Urgente. E lá pelas tantas, botei uma colinha aqui, ele usa uma frase assim, ó, nos fartaremos daquilo que semearmos. E essa frase é muito grande e muito verdadeira. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, é simples assim. Se a gente olhar na natureza, se você plantar banana, vai colher banana, maçã, maçã, por bem ou por mal, as coisas boas, né? E as coisas nem tão boas. A gente semeia, a gente colhe. A gente pode até dizer que no fundo tudo é pedagogia, né? Mesmo as coisas ruins, elas vão nos qualificar para não fazer de novo, para fazer melhor, para evitar. Mas bem, então essa perspectiva da lei do equilíbrio, né? Uma outra maneira mais suave de falar da lei do karma, que tudo tende a um equilíbrio. Então, um equilíbrio e uma aproximação dessa perspectiva mais ampla de unidade, né? E a teosofia fala bastante a lei do karma? Fala bastante, né? Não é o ponto principal, né? Ela coloca como uma das regras do jogo, né? E tem a ciclicidade, tem essa própria unidade, vamos ver. E, por exemplo, quando eu falo ciclicidade, está embutido em vários povos, né? Tem muitas pessoas que acham que a encarnação é uma bobagem, mas se a gente for para o lado estatístico, tem um número suficiente de religiões para bilhões de pessoas levam em conta essa questão da reencarnação, que essa palavra eu não gosto, parece que é na carne, né? Mas não, é a nossa essência que vai ter uma nova experiência, né? Uma nova experiência. Então diz a lenda que aquilo que a gente adquire de sabedoria ou de experiência de vida tem muitas correspondências até com a informática, né? Como se fosse por um HD, o corpo se dissolve e no novo corpinho aquela experiência emerge, né? E vai ter uma nova experiência rumo à luz, rumo ao infinito, rumo ao divino, né? E é por isso que essa lei de causa e efeito vai acontecendo até em outras encarnações, para quem acredita e para quem não acredita também aqui, né? A gente consegue perceber como a gente colhe algo ou semeia algo, vai depender do que está acontecendo na nossa vida. A gente percebe o que estou atraindo. São coisas mais negativas, então deve ser porque eu estou semeando algo negativo. Então eu estou colhendo algo mais positivo, opa, nesse momento ou no momento anterior já estive plantando positividade e coisas elevadas para o mundo, né? Mas Joaquim, a gente vai para um breve intervalo rapidinho aqui no nosso Papo Suprem, estou adorando, mas a gente volta já já. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Joaquim Melo. Estamos falando sobre a influência da teosofia na vida. No último bloco a gente conversava sobre a lei do karma, Joaquim. E existe algum ponto essencial, algo que pode contribuir para que a gente compreenda um pouquinho mais essa lei de causa e efeito? Vou até olhar para a câmera para dar mais ênfase. Que uma coisa interessante, quando a gente faz uma bobagem no mundo civil, no mundo dos homens, a gente pode estar protegido pelo flagrante, né? Se não tem flagrante, não tem prova, não tem erro, né? E tem gente que acha que se contenta com isso. Mas aquela lei lá não tem conversa, né? Se você pisou na bola, você vai colher. E daí tem essa questão curiosa, né? Eventualmente não colhe nem na próxima vida. Mas, por exemplo, você vê assim, tem pessoas que são tão atrapalhadas, né? Às vezes a causa está lá atrás. Isso é complexo, porque a gente pode criar uma perspectiva de dar respostas fáceis, né? Mas, de qualquer forma, essa lei que nos convida a sermos responsáveis pelos nossos atos, ela tem que excluir a noção de só sou culpado se fui pego, né? Essa conduta, essa atenção é para tudo, para todo momento. É um convite para a autorresponsabilidade. Para a autorresponsabilidade. O tempo inteiro, constantemente. Inteiro. Às vezes a gente no início vai até deixando de fazer algo por temor, mas depois aquilo vai incutindo na nossa alma, a gente vai aprendendo, não é mesmo, Joaquim? E vai gostando até. E vai gostando. Porque dá certo. Ela não perguntou, mas eu vou falar uma coisa engraçada que talvez até não fique bem dentro do assunto de espiritualidade. Mas sabe que estudar filosofia pode ser bom para os negócios? Por quê?
Se você se torna uma pessoa mais responsável, você vai se tornar mais confiável. E tem alguma coisa em cada um de nós, uma espécie de marca que reconhece a confiabilidade do outro. E daí, você simplesmente acaba tendo mais clientes. Eu fui fotógrafo há muito tempo, né? Eu posso dizer que eu tinha uma relação de muita confiança, de muita amizade com meus clientes. E eu vou falar uma pequena gafe que eu fiz com um cliente, que eu fui no aniversário de 9 anos de uma menina e eu perguntei para o pai dela assim, eu fotografo muitas vezes, né? Eu já fotografei muitas vezes o aniversário da sua filha. Ele me olhou com uma cara assim, quase de desgosto. Todos, Joaquim. Não é? Desde o primeiro aninho até o 9º eu tinha fotografado todos, né? Então, essa demonstração que a gente cria um vínculo de carinho, de amizade, enfim, né? De serviço, né? Essa palavra tão importante. Então, a teosofia pode ser até bom para os negócios. É porque eleva a nossa vibração. Eleva a nossa vibração, perfeito, ótima síntese. Agora, a teosofia, o que ela difere de outras doutrinas, filosofias de vida? Olha, para me responder isso eu teria que ter muito conhecimento de outras filosofias de vida, mas como eu fui lá naquele dito almoço e fiquei muito satisfeito, né, e a gente aprende a ir procurando sozinho, eu acabei não tendo necessidade de outro. Na verdade, eu sou muito curioso, né? De vez em quando eu acho coisas, como eu descobri uma coisa em comum aqui com a Luana, que é o trabalho de patchwork, né? Então, é uma filosofia, uma terapia, eu nem sei agora, eu que sou leigo nisso, que eu só li um livro, mas é uma coisa muito bacana também que vai tratando dessa autotransformação para melhor, não é? Então, tem muitos, né? Tem muitos. Eu acho que já teve presidentes da Sociedade Teosófica que falaram que o mundo está cheio de teósofos, né? Não é uma condição estar dentro da Sociedade Teosófica, mas estar dentro da Sociedade Teosófica é uma ambiência, se usa às vezes a palavra egrégora, né? É uma ambiência que te favorece, que te facilita, né? Então, em qualquer lugar que você vai no mundo, você tem uma credencial. Vou contar um pequeno fato divertido. Eu fui para Nova York, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha 39 anos. E daí eu estava com dinheiro contadinho para comprar um material de fotografia. E lá eu fui na loja da Sociedade Teosófica e uma senhora chamada Susan me conversou comigo e disse, você vai ficar mais tempo? Eu disse, olha, eu gostaria muito, mas eu não tenho dinheiro para ficar, né? Ela mexeu na bolsa, aqui está a chave do meu apartamento, eu estou visitando a minha mãe, se você molhar minhas plantas, eu ficaria muito satisfeita que vocês ficassem na minha casa. Pensa! Fiquei mais 4 dias em Nova York, né? No apartamento dela, molhei direitinho as plantas, né? Depois deixei a chave com o amigo dela e talvez o amigo dela foi molhar as plantas, né? Então, você chega com uma credencial, né? E é isso, é genial. Lá atrás, no primeiro bloco, você falou sobre crise, você estava passando por uma crise. Isso. A teosofia ajuda nessa situação, quando a gente se depara por uma crise existencial, que é bem comum? Olha, há pouco você falou de padrão vibratório, né? Isso é uma outra coisa que até... Eu não sei nada de física quântica, mas eu vejo que a coisa passa um pouquinho por esse padrão vibratório. Já tem cientistas até que estão pegando emoções e dando em hertz, né? A alegria é tanto, amor é tanto, nem hertz a coisa, né? Nós somos um eletrodo, né? Sei lá como é que chama, uma antena que irradia. Bem, então, sobre crise, eu me lembro que a partir da autorresponsabilidade, a gente acaba tendo que dar conta da própria existência. E um dia eu cheguei em casa, assim, estacionei o carro, eu estava meio mimimi, assim, né? Dificuldade. Daí alguma coisa de mim distanciou, disse, não vou deixar se criar. Então tem um outro programa que quem não conhece eu sugiro muito, que é o TED, Experiências para Espalhar para o Mundo, né? Tem um termo em inglês lá, que é o Círculo Vermelho, e eles contratam pessoas, eles chamam pessoas que têm algo para oferecer para o mundo. Então eu me lembro que eu vi, por exemplo, um professor de basquete, multicampeão, eu caio em emoção toda vez que eu falo. O cara disse, nunca pediu para os atletas ganharem, sejam bons cidadãos, né? Olha só. E com isso ele queria um compromisso com aquela moçada e eles ganhavam o jogo. Então uma coisa dessa é tão elevada, eu digo, eu fui lá, liguei meu computador, vi 2 desses programas e estava novinho de novo, né? Nós falamos antes da questão do Instagram, posso emendar? Claro. Então, faz um ano mais ou menos, eu tive um insight genial com o Instagram, que eu não sou um grande usuário, né? Mas eu olhei ali, daí eu achei bonito dança flamenca, né? Olha, em questão de 1 minuto ou 2, o Instagram era só dança. Eu digo, a rapidez que o algoritmo localizou meu interesse, me deu mais do mesmo, né? E daí eu vou para o outro lado agora, que é, quando a gente está irritado, está brabo, a gente pensa mais o mesmo, a gente vai criando uma bolha, né? É verdade. De negatividade, e aquilo nos autoalimenta
de uma forma muito rápida, né? Então eu faço uma ponte como que eu fiz antes, ou seja, qual é a técnica, né? Sair da bolha, mesmo que artificialmente em termos, né? Vendo um estímulo externo que te eleve, porque senão a gente vai se afundando e é rápido, né? Então, por exemplo, uma versão, digamos, de teosofia, dá para dizer que Annie Besant dizia o que é o homem, né? O homem é um ser animal e um ser espiritual unido pela mente. E essa mente, ela pode, de certa forma, modular quem é que ela quer que comande, né? Então, quando a gente está mais irritado, a gente está mais tomado pelo bicho, né? Então, se aquela coisa que consegue distanciar pede ajuda para o andar de cima, eventualmente a gente consegue sair de uma crise pelo ato da própria vontade, da própria autoobservação. Então, é uma dica que para mim funciona, né? Não posso falar para os outros, eu posso falar o que funciona para mim. É interessante essa sua fala, porque muitas vezes a gente está nessa bolha de negatividade e a gente não quer sair. Então tem que querer também, além de pedir, mas não tem nem como a gente pedir para Deus nos ajudar se a gente nem quer sair dessa bolha. Já se deparou com essa situação onde você não quis sair? Agora faz tempo, né? Porque eu observo, porque uma dos exercícios que faz esse exercício de autoobservação e tal, é você criar esse distanciamento, né? Conseguir sair do bicho um pouco, né? Claro que às vezes toma conta e não tem, né? Mas vão ser cada vez menos momentos assim dramáticos, né? Porque a gente se convence que não vale a pena. E esse não querer sair é quem está no comando, né? É uma pergunta boa. Quem está no comando? É o bicho. É verdade. Então tem uma coisa técnica da teosofia. É meio parecido com a parábola do filho pródigo, né? Como que lá, naquela imensidão de Deus, do absoluto, da criação, né? Nasce uma expressão e ela vai se sutilizando, se materializando, né? E passa pela uma condição de experiência, né? Essa palavra é bem chave para a coisa, e vai se sutilizando até voltar à origem, né? Que se chama voltar para casa, mas daí aquela partícula que desce inconsciente, ela volta consciente, é como se fosse um novo Deus, né? Até uma expressão que se usa, somos deuses em treinamento. Somos deuses em treinamento. Mas parte de nós, até dá para dizer assim, os ossos, nós temos minerais, nós temos um conjunto de substâncias que habitam o nosso corpo e tem uma espécie de vontade própria. E elas querem mais e mais vibração densa. Então, elas vão fazer força para ter mais do mesmo, né? Porque faz bem para elas, para essas partículas que nos habitam, nos compõem, né? Mas aí que está. Então, essa parte da mente, essa parte... Não tem um termo técnico, mas é muito bonito, chama Budi, né? Então, acima da mente tem uma instância nossa que já enxerga a humanidade, a unidade, e às vezes entra no comando. Por exemplo, o insight, né? A gente está vendo uma coisa, quando a gente fala assim... é o nosso andar de cima que abriu uma brecha e trouxe um entendimento mais amplo, né? Que comanda todo o resto. Então, a gente descobrir que existe, acionar esse aspecto búdico em nós, da intuição, é bem importante, né? É bem utilitário até. É verdade, Joaquim. Isso tudo tem que ser de uma forma ativa, não passiva, achando que as coisas vão melhorar. Né? Exatamente. E além disso tudo lindo que você está falando, Joaquim, a teosofia trouxe alguma importância, além das suas relações interpessoais que você comentou, mas dentro da família... A gente está finalizando o nosso papo. Vou para a câmara de novo, né? Porque é genial, né? Porque quando você se dá conta que existe essa divindade, a gente se dá conta que os filhos têm um ser divino lá dentro do ventre da companheira, no caso, né? E tem toda uma... Por exemplo, Geoffrey Hodgson, ele tem um livro chamado Milagre do Nascimento. E é um ser clarividente. E ele observou durante a gestação, tem um termo técnico, elementais, né? São serizinhos que, enfim, não dá para aprofundar, mas no nível mental e no nível astral, emocional e no nível físico, né? E ele via que aquilo ia construindo o feto, né? E é a primeira vez na vida que eu dei importância por uma alienação plena da mãe, né? Se ela puder evitar qualquer notícia ruim, qualquer desagrado, qualquer briga familiar, se ela ficar realmente numa redoma de carinho, de amor, de cuidado, de boa alimentação, de bom sono, aquilo vai ter uma repercussão para sempre naquela criança, né? E no nosso caso, a gente lê o livro e tal, e eu falava com aquela barriga, no maior respeito, né? Porque pode ser que venha dali alguém bem maior que eu, inclusive, né? Então merece toda a reverência, todo o cuidado, né? E modéstia à parte, nós tivemos 3 filhos, né? E os três pessoas queridíssimas, né? Que contribuem para o mundo.
Então, eu acho que nós fizemos bem nossa missão paterna e materna. Ah, eu tenho certeza que você fez, até porque você transparece isso para o mundo, é muito bonito tudo isso. Mas, Joaquim, a gente já está realmente terminando o nosso Papo Supre, a gente tem meio minuto. Tá Eu bom. gostaria que você desse uma mensagem bonita, de inspiração, para aquelas pessoas que estão em casa sem o sentido de vida, às vezes ali bem contraídas, numa sensação de, às vezes até de nem valor. Pode trazer uma mensagem inspiradora para o mundo? Olha, nós temos o germe do divino, né? E é fazer esse apelo com a maior sinceridade, honestidade possível e desejar sair do poço, né? E é a dica de antes, né? É pensar coisa boa. Aliás, vou copiar uma ideia que eu ouvi de um lama. Ele disse assim, se você está numa crise assim, ruim, depressiva, saia na rua e vá fazer trabalho voluntário. Primeiro você sai de si mesmo, né? Sai dessa escuridão, enxerga o outro, auxilia o outro, já cria todo um brilho no olhar, né? E além disso, até a questão de profissão, uma vez o Lama falou isso assim, porque se você se entrega com gosto, com vontade, com qualidade, alguém vê você e pode até surgir uma vaga de emprego, sendo utilitário, não sou capricorniano. Mas então é isso, é sair da bolha e ir para o mundo fazendo alguma coisa boa, né? Essa é uma técnica que funciona. Obrigada, Joaquim. Realmente, esse serviço à humanidade, a gente sai da nossa bolha, a gente sai de si e se doa para o mundo, que é o que a gente veio mesmo fazer. É isso aí. Nessa vida. Joaquim, muito obrigada. Deus abençoe seu caminho. Assim seja. Obrigada pela sua presença aqui. Finalizando o nosso Papo Suprem, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.